Agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui no programa Louvor e Palavra. Já quero agradecer ao meu pastor Arnóbio Tavares, sua esposa, a irmã Antônia, Deus abençoe. Agradecer também à irmã Aline pelo convite e seu esposo, presbítero Góes, Deus abençoe. Agradecer também pela vida do presbítero Jadiel Gomes, que é o meu dirigente ali no Antônio Lindóis, a sua esposa, irmã Cíntia Silva. Deus abençoe, que Deus venha abençoar cada um de vocês que está aí ligadinho no programa Louvor e Palavra. Quero mandar a paz do Senhor para os irmãos, para a minha família que está assistindo, para a minha avó, a irmã Isabel, Deus abençoe a senhora. Cada um de vocês, irmão, que está ligadinho aí na televisão, que Deus venha abençoar. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, versículo 8, versículo 17 e o versículo 18. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, versículo 8, versículo 17 e o versículo 18. Nesta manhã, Deus ele tem uma palavra para o teu coração, que diz assim a palavra do Senhor: e eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo o que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Versículo 17. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Versículo 18, para fechar, diz assim: e o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo, para todo sempre. Amém. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Queridos e amados irmãos, estamos diante de uma palavra poderosa, aonde esta manhã eu quero pregar sobre um homem chamado João, o apóstolo João. E o tema que eu quero dar para esta mensagem é: chamado para uma grande obra. Aleluia. Este é o tema nesta manhã que Deus botou em meu coração, chamado para uma grande obra. A Bíblia vai nos dizer, queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, quem era João? A Bíblia diz que João, ele era filho de Zebedeu e irmão de Tiago. A Bíblia vai nos dizer em Mateus capítulo 27, versículo 56, que a mãe de João, ela estava ali com as outras Maria, diante da procura de Jesus. E a Bíblia diz no versículo 56 de Mateus capítulo 27, e a mãe dos filhos de Zebedeu. A Bíblia diz que a cidade natal de João era Betsaida, na margem oeste do mar da Galileia. A Bíblia diz que nessa cidade viveu o pescador Zebedeu com sua esposa e seus 2 filhos, Tiago e João. A Bíblia diz que Tiago e João era sócio do seu pai, aleluia. A Bíblia diz que Zebedeu, ele era pescador de peixe. A Bíblia diz que ele trabalhava com pescaria. E a Bíblia vai nos dizer que Tiago e João, ele era sócio dos negócios de seu pai. A Bíblia agora vai nos dizer
que ele cuidava dos negócios do pai. E a Bíblia diz que Tiago e João se acostumaram com o trabalho e com as dificuldades da vida de um pescador. Uma das dificuldades era que ele tinha um contrato com um cobrador de impostos, o que qualquer um que poderia achar muito injusto. Ou seja, a Bíblia vai nos dizer, irmão, que Zebedeu ele tinha um contrato com os cobradores de impostos. Todos os peixes que Zebedeu ele pescava, ele era vendido para as pessoas ricas. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. A Bíblia agora vai nos dizer que para os olhos de algumas pessoas isso era injusto. Aleluia. E a Bíblia diz que agora João começa a trabalhar com Pedro e Tiago e André nos negócios de pescaria. A Bíblia diz que este povo, eles sempre pescavam os melhores peixes, mas eles não podiam comer dos peixes que eles pescavam. Olha só, irmão, essa história. A Bíblia diz que Tiago, João, Pedro e André, eles pescavam os melhores peixes, mas eles não podiam se alimentar desses peixes, porque os cobradores de impostos o vendiam para os ricos. Aleluia. E a Bíblia diz que esses pescadores ganhavam em troca os peixes que já havia pescado há algum tempo. Olha a humilhação que esses pescadores passavam com sua principal fonte de renda. Imagina só, querido e amado irmão, esses homens, eles tinham seus melhores peixes, pescavam os melhores peixes, mas a Bíblia vai nos dizer que eles não podiam comer desses peixes que eles pescavam. Por quê? Porque com o contrato que eles tinham, os cobradores de impostos vendiam esses peixes para os ricos. E qual era a troca que esses pescadores tinham? A troca era que eles comiam peixe que já havia há muito tempo passado. Mas a Bíblia vai nos dizer que a história de João, ela vai mudar. Aonde? Em João, capítulo 21, versículo 1 e versículo 2. Diz que João foi pescar com alguns amigos, Pedro, Tomé, Nataniel, mas eles não pescaram nada. Aleluia. A Bíblia diz que nesse dia eles saíram para pescar, mas nessa pesca a Bíblia vai nos dizer que eles não pegaram nada, mas a Bíblia vai dizer, mas chegando Jesus perguntou, tem algo aí para comer? E João respondendo disse-lhe não, mas a Bíblia agora diz que o Senhor mandou lançar a rede do lado direito, aleluia, lançai a rede ao direito do barco e acharei e lançarei a rede e já não podia tirar pela multidão dos peixes que havia. Oh glória, aleluia. A Bíblia diz que eles não apanhando nada, chegando Jesus neste dia, Jesus disse para eles, lançai a rede ao lado direito. E a Bíblia diz que assim se fez. Assim fizeram, lançaram a rede do lado direito. E a Bíblia diz, irmão, que foram tantos peixes, aleluia, que eles apanharam. A Bíblia vai dizer que foram 153 grandes peixes. Eu já quero soltar a primeira palavra profética nesta manhã. Enquanto Jesus não chegar,
Enquanto Jesus não liberar a palavra, nada acontece, oh glória, oh aleluia. Mas depois que Jesus ele liberar a palavra profética, oh glória. E qual foi a palavra que Jesus liberou? Joga a rede do lado direito. E a Bíblia diz que eles apanharam 153 peixes. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Nesta manhã o Senhor está liberando uma palavra para a tua casa, para o teu coração e para a tua parentela. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que foi nessa situação que Jesus viu Tiago e João no mar da Galileia. A Bíblia diz agora que Jesus chamou Tiago e João. A Bíblia diz que Tiago e João deixaram o barco e o seu pai e o seguiram. A Bíblia diz agora que Jesus chama Tiago e João, chamado para uma grande obra. A Bíblia diz que quando Jesus, ele chama Tiago e João, imediatamente Tiago e João, ele deixa a pescaria e vai seguir Jesus, aleluia. Nesta manhã, o Senhor, ele está te chamando. Nesta manhã, o Senhor, ele está te convocando para uma grande obra, para uma grande missão, aleluia. Nesta manhã, o Senhor me escolheu e também o Senhor te chama e também o Senhor te escolhe para uma grande obra, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Está lá, irmão, em Mateus capítulo 4, do versículo 21 até o versículo 22. A Bíblia diz que João, ele viu os grandes milagres de Jesus e participou de seus ministérios mais significativos. Por exemplo, João, ele estava presente durante a transfiguração de Jesus e o acompanhou no momento de oração no Getsemane. A Bíblia agora vai dizer que João agora tem uma esperança, tem uma experiência embaraçosa com Jesus. A Bíblia diz que chega um certo momento que João, ele tem uma experiência com Jesus. E que experiência foi essa, irmão Marco? A Bíblia diz que os moradores samaritanos não aceitaram Jesus em sua comunidade. A Bíblia vai nos dizer que a raiva tomou conta de João e Tiago. E a Bíblia diz que em Lucas capítulo 9, versículo 54, João, ele pede para Jesus: quer que eu ore para cair fogo do céu, para acabar com eles? A Bíblia diz que João, irado, porque os moradores samaritanos tinham rejeitado Jesus, a Bíblia diz que ele pede para orar, para que caia fogo do céu e acabe com ele. Mas quando João, ele faz isso, a Bíblia diz que mais Jesus os repreendeu e disse: eu não vim para o mundo para condená-lo, mas sim para salvá-lo. Está escrito lá em João capítulo 3 e versículo 17. Quando João, ele faz isso, o Senhor repreende ele dizendo: ei João, eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvá-lo. Oh glória, aleluia. O Senhor, ele não veio para te condenar. O Senhor, ele não veio para te julgar. Não, ele veio para te salvar. Aleluia. Ele veio salvar aquele que estava perdido. Ele veio salvar aquele que o mundo não dá nada, aquele que o mundo rejeita, aquele que o mundo despreza. Ele veio por mim e por você. Ele se entregou naquela cruz por mim e por você. Naquela cruz ele morreu por mim e por você. Bendito é o nome do Senhor. A Bíblia diz que, pois a exceção de Jesus,
João começou a trabalhar com Pedro. A Bíblia diz que João e Pedro, eles começaram a pregar o Evangelho de Cristo por onde eles passavam. Por onde João e Pedro passavam, eles começaram agora a falar de Cristo, a testemunhar de Cristo, a pregar a palavra de Cristo. Vai nos ver lá em Atos, capítulo 2, versículo 14 até o versículo 41, vemos Pedro e João revelarem as profecias sobre Jesus, que foi cumprida de acordo com o seu ministério terreno, morte e ressurreição. A Bíblia vai dizer em Atos que Pedro e João revelam as profecias sobre Jesus, que as profecias ela foi cumprida de acordo com o seu ministério sobre morte e ressurreição. A Bíblia diz que Jesus ressuscita e volta para o céu. João e Pedro eram testemunha do seu grande amor. A Bíblia vai nos dizer que quando Jesus ele ressuscita e ele volta para morar no céu, a Bíblia diz que João e Pedro, eles eram testemunha do seu grande amor. A Bíblia vai nos dizer, queridos e amados irmãos, que neste momento Jesus o encorajou ao receberem o Espírito Santo e serem batizados por ele. Mas quando Jesus ele vai morar no céu, que ele sobe, ele diz: vós não ficarão órfãos, eu enviarei o Consolador, o amigo Espírito Santo, aleluia. Em meio às fraquezas, em meio à tristeza, há um amigo fiel, chamado Espírito Santo, o Consolador da minha alma e da tua alma. E nesta manhã, o Espírito Santo, ele está consolando o teu coração. A Bíblia diz, irmão, que ao passar do tempo, João permaneceu, aleluia, aleluia. Eu sinto a presença de Cristo nesta manhã. A Bíblia diz que João ele vai permanecer vários anos em Jerusalém. A Bíblia diz que ele ajudou a estabelecer a igreja cristã, a igreja primitiva, por volta da década de 58 depois de Cristo. A Bíblia diz que João ele permanece. E quando ele permanece vários anos em Jerusalém, a Bíblia diz que agora ele vai estabelecer a igreja cristã, a igreja primitiva. A Bíblia diz que anos seguintes, João ficou ativo na pregação. Ele pregou com grande zelo, responsabilidade e sucesso. Mas a Bíblia diz que com o testemunho de João, pregando sobre Jesus, testificando sobre Jesus, a Bíblia diz que os inimigos de João queriam impedi-lo de pregar sobre Jesus, aleluia. Eu e você é chamado para uma grande obra, mas por causa da grande obra, por causa do amor de Cristo, muitos vão se levantar para querer parar comigo e com você, para querer impedir o trabalhar de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: você que é escolhido, você que é chamado nesta manhã, aleluia, quando Deus ele levanta alguém, quando Deus ele escolhe alguém,
Quando Deus chama alguém, pode se levantar o que for, mas a obra ela não para. O evangelho ele não para de ser pregado. Sabe por quê? Porque maior que está comigo e com você. E esse Deus que fecha a porta e ninguém abre, e quando fecha ninguém abre, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Agindo Deus, quem impedirá sobre a minha e a tua vida? A Bíblia diz, irmão, que inimigos vão surgirem para querer impedir João de pregar sobre Jesus. Hoje não é diferente. Quantas pessoas se levantam para querer calar a boca da igreja, para querer calar a boca dos pastores, para querer parar com o evangelho. Mas eu sei de uma coisa, que o evangelho de Cristo ele não para, que a pregação de Cristo ele não para. Sabe por quê? Porque Jesus disse: Pedro, sobre ti eu edificarei a minha igreja, e sobre ela as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia. Oh glória. A Bíblia diz, irmão, que João ele sempre encorajava os irmãos. A Bíblia diz que houve um momento que a fé dos cristãos parecia vacilar. A Bíblia diz que João sempre os lembrava da palavra de Deus. Está escrito lá em 1 João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. A Bíblia diz que houve um momento que os crentes, que os cristãos, eles queriam vacilar, mas sempre João os lembravam da palavra de Jesus, ou seja, sempre João os encorajava. A Bíblia diz que João estava bem, pregando o evangelho com responsabilidade e sendo fiel. Mas a Bíblia vai nos dizer que por esta causa, por pregar o evangelho de Cristo, oh glória, aleluia, João ele foi odiado e perseguido. Hoje em dia não é diferente. Alguém nos persegue, alguém nos odeia por pregar a palavra de Cristo, por pregar o evangelho de Cristo. O tempo de hoje não é diferente daquela década, não. Hoje nós pregamos o evangelho, nós somos perseguidos, nós somos odiados por pregar o nome de Jesus. Mas doa o que doer. Mas a verdade, o evangelho, ele tem que ser pregado. Goste quem não goste, mas o evangelho, ele tem que ser anunciado, oh glória. Por isso Deus, ele levantou eu e você. Por isso Deus chamou eu e você para pregar o nome dele e testemunhar das suas maravilhas e do seu milagre. Quem não sabe, você está sendo perseguido. Quem não sabe, alguém não gosta de você porque você prega o evangelho. Mas Deus manda te dizer, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo desprezado, mesmo sendo rejeitado, continue pregando o evangelho, porque há um grande galardão no céu para mim e para você. Seja fiel até o fim, até na hora da morte. Aleluia. Porque a recompensa, irmão, ela vem do Senhor, aleluia. A Bíblia diz que João foi o único e último sobrevivente dos discípulos de Jesus. A Bíblia diz agora
que os inimigos decidiram silenciar o seu testemunho, ô glória. Os inimigos estavam fazendo de tudo, irmãos e ouvintes, para parar com a obra, pelaquilo que João foi chamado para pregar o evangelho. Mas Deus agora me faz me lembrar de Neemias. Quando Neemias estava construindo os muros, mandaram carta para ele. Mas ele disse: eu não posso parar, porque eu estou fazendo uma boa obra, aleluia. Em meio às perseguições, em meio às calúnias, em meio às afrontas, em meio às ameaças, você não pode parar nesta manhã, você não pode retroceder, porque Deus te chamou para fazer uma grande obra, aleluia. Pode se levantar quem for, irmão, mas não pare, continue pregando o evangelho e dizendo que Cristo ele vai voltar. Deus ele ama o pecador, mas ele condena o pecado. Aleluia. Deus ele ama o pecador, mas ele condena o pecado. A Bíblia diz que fazendo isso, os inimigos pensaram, aleluia, olha só, olha o que os inimigos pensaram, ouvinte. Nós calando João, nós parando João, os inimigos pensaram que a doutrina de Cristo não se espalharia. Mas os inimigos até pensaram em matá-lo, aleluia, sem que os cristãos não ficassem sabendo. Olha só, irmão, olha o ponto que os inimigos chegaram, quereram silenciar João, para que a doutrina de Cristo, o evangelho de Cristo não fosse espalhado, e até pensaram em matar João. Eu estou falando aqui do João apóstolo, mas houve outro João. Quem? João Batista, que pregou a verdade sem ter medo, que pregou a verdade para quem fosse, e arrancaram a sua cabeça, mas ele foi fiel até o fim, aleluia. Nem que corte a minha cabeça, nem que me mate, nem que me persiga, nem que se levante contra mim, contra você, nem que faça ameaça, mas Deus está dizendo: vá até o fim, pregue o evangelho, pregue sobre o meu nome, fale do meu amor, e eu serei contigo para todo sempre, até a consumação do século. Eu e você tem que testemunhar do amor de Cristo. Eu e você foi chamado para testificar daquilo que Deus ele fez e ainda continua fazendo. Deus ele não mudou, ele ainda é o mesmo, ele ainda faz milagre, ele ainda faz prodígios e maravilha. Porque ele diz: se tu crer, tu verás a minha glória. Mandaga sobre queimenda, rabadaga sobre a. Tentaram matar João, tentaram parar João, mas não conseguiram. Sabe por quê? Porque Jesus ele era com João. Vão tentar parar em você, vão tentar calar em você, mas se lembre, Jesus é comigo e com você. A Bíblia diz que agora eles pegam João e enviam João ao imperador romano. Mas fazendo isso, mas a Bíblia diz que João ele era inocente. A Bíblia vai dizer, irmão, que eles tinham tanto a raiva, tanto ódio de João, que eles distorceram a doutrina ensinada por ele e o acusaram de falsa testemunha.
O ódio se encheram no coração daquele povo. Enviaram João para o Império Romano, para o imperador romano. Distorceram a doutrina. Disseram que João estavam pregando uma falsa testemunha, uma falsa doutrina. Eles acusaram João de rebelde, chamaram João de rebelde. Por essas acusações, os inimigos de João esperavam causar sua morte. Os inimigos de João, irmão, fizeram de tudo, queriam de tudo que João ele fosse morto, para que o evangelho não fosse pregado. Mas a Bíblia diz que eles agora enviam João a um imperador Domiciano, na década de 81, depois de Cristo. A Bíblia diz que eles aproveitaram a oportunidade, porque naquela época havia perseguição aos cristãos. Eles aproveitando a oportunidade, eles pegam João e enviam para o imperador Domiciano. E a Bíblia diz que já havia perseguição aos cristãos. A Bíblia vai nos dizer que depois do imperador Domiciano ouvir acusações contra João, o imperador, olha o que aconteceu. O imperador, depois de ouvir as acusações, ele lançou, glória, João em um caldeirão de óleo quente, ou seja, de azeite quente. E além de jogar João dentro de um caldeirão de azeite quente, além disso, ele o desafiou a beber veneno. Olha a tortura que João estava passando por causa do evangelho. Mas a Bíblia diz que o imperador Domiciano, ouvindo as acusações, jogando João dentro do azeite quente, mas a Bíblia vai nos dizer que Deus preservou a vida de João. Nesta manhã, o Senhor, Ele está preservando a tua vida. Oh glória, aleluia. A Bíblia diz que jogando João dentro do azeite quente, não tinha nenhum vestígio de queimadura na pele. Ele não foi envenenado pela bebida. Sabe por quê? Porque João se lembrou que lá em Marcos, capítulo 16, versículo 18, está escrito que diz: se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Ou seja, João creu na palavra de Deus, que está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 18. Se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. A Bíblia diz que não aconteceu nada com João, porque Jesus era com João. Mesmo que jogue você dentro de um caldeirão de azeite quente, não temas, porque Deus é contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Ele será contigo dentro do caldeirão de azeite quente, assim como ele foi com Daniel na cova do leão, assim como ele foi com Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha de fogo. Ele é com você, aleluia. Com tudo isso que aconteceu, irmão, a Bíblia diz que João deixou seus inimigos e o imperador romano ainda mais furioso. Por quê? Jogaram o homem dentro do azeite quente, não conseguiram o matá-lo, o calar, o silenciá-lo. Aí foi que a fúria ainda aumentou mais contra a vida de João.
É assim comigo e com você, querido irmão. Vão fazer de tudo para acabar comigo e com você. Vão levantar calúnia, vão levantar falsos testemunhos. Mas Deus, Ele é fiel para justificar eu e você. Deus, Ele é fiel para em meio às acusações, em meio às calúnias. Ele é o meio, teu refúgio na hora da angústia. A minha e a tua fortaleza. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor é o meio, teu socorro na hora da angústia. Neste amanhã Ele é socorro para a tua casa. A Bíblia vai nos dizer que o imperador, ele tinha uma má impressão de Jesus. O imperador diz: todos crê nesse enganador, o Jesus Cristo de Nazaré. O imperador romano, ele dizia que Jesus era enganador e que todos criam nele. Mas a Bíblia diz que João respondeu: meu mestre, contudo, Satanás e seus anjos puderam inventar para humilhá-lo, para torturá-lo. Mas mesmo assim, Jesus, ele deu a vida para salvar o mundo. Satanás e seus anjos fizeram de tudo também. Inventaram, quiseram humilhar Jesus, torturaram Jesus. Mas ele morreu naquela cruz e ele disse: está consumado. E ele morreu naquela cruz. Ele pagou a minha e a tua dívida com sangue. Oh glória, oh aleluia. A minha e a tua dívida foi paga lá no céu. Ele morreu por mim e por você. Deus, ele entregou o seu Filho único, o seu primogênito, para morrer por mim e por você. E que nenhuma condenação há contra mim e contra você, por causa do amor de Cristo. A Bíblia diz que o imperador Domiciano estava cheio de ira, mas ele ficou impressionado com a confissão de João e ele não conseguiu achar nada de errado. Mas mesmo assim, o imperador não mudou de ideia. João sentiu a mão da perseguição ficar mais pesada sobre ele. Por decreto do imperador, João foi banido para a ilha de Patmos. A Bíblia diz agora que por decreto, o imperador bane João, envia João para a ilha de Patmos. O que é a ilha de Patmos, irmão Marco? Ilha de Patmos era uma ilha rochosa e estéril no mar Egeu. Este foi o local escolhido pelo governador romano para enviar criminosos para o exílio. Mas se nós olhar, irmão, só era enviado para a ilha de Patmos criminoso. E qual era o crime que João ele tinha? João ele não era criminoso. João ele não tinha nenhum crime. Mas João ele foi jogado na ilha de Patmos por pregar o amor de Cristo. Por amor de Cristo, por amor do Evangelho, nós somos banidos, nós somos odiados. E por o amor de Cristo, às vezes, nós podemos até chegar a ser presos por pregar a verdade e por pregar o Evangelho de Cristo. Oh glória, oh aleluia. Mas Deus chamou João para uma grande obra. E Jesus disse na sua palavra: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo.
Deus está dizendo para mim, para você que é chamado para uma grande obra: tenha ânimo. Tu terás aflições, mas tenha bom ânimo. Seja forte, seja corajoso. Tu, porém, vai até o fim. Deus estava dizendo: se eu venci o mundo, você também pode vencer. Porque em todas essas coisas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nada vai te calar, nada vai te parar, nada vai te silenciar. Sabe por quê? Porque Jesus te usará como atalaia nesta terra. Porque Jesus te usará como boca de trovão para pregar o evangelho, doa quem doer. Mas o evangelho ele tem que ser pregado. A Bíblia diz que João ele não tinha crime nenhum. A Bíblia diz que João ele foi condenado por causa da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Diz assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimo por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. João ele foi condenado por pregar o evangelho. Nós também somos condenados por pregar a palavra de Deus. Mas eu não me envergonho de pregar a palavra de Deus. Olha o sofrimento que nosso irmão João passou por amor a Cristo. Pode se levantar nações, pode se levantar o que for, irmão. Mas seja como João. Vá até o fim pregando o evangelho, pregando o amor de Cristo. Sabemos que Satanás, o inimigo, ele fará de tudo para acabar comigo e com você, para destruir eu e você. Mas eu e você não tem que temer ao inimigo vencido, ao inimigo fracassado, ao inimigo derrotado. Sabe por quê? Porque na coxa de Jesus está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores, Deus conosco. O Emanuel é o Deus conosco. O Emanuel é o Deus conosco. Então Deus ele está comigo e com você. Oh glória. Os inimigos pensaram que jogando João na ilha de Patmos, João ele morreria pelas provações e sofrimento. Eu já estou encerrando. Mas na ilha de Patmos, irmão, é lugar de revelação. Quem disse que na ilha de Patmos a obra parou? Quem disse que na ilha de Patmos João ele ficou calado? Não. Na ilha de Patmos, Deus deu revelação a João, irmão Moisés. Na ilha de Patmos, presbítero Altino, Deus deu revelação a João. Deus disse para João: olha, escreve para 7 igrejas. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então você que tem ouvido, ouça essa manhã o que o Espírito Santo ele diz. Mesmo sofrendo, mesmo passando por dificuldade, por luta, por provações, João ele foi fiel até o fim. E não é diferente comigo e com você. Passamos por luta, por dificuldade, mas eu e você tem que ser fiel até o fim.
e da dedicação às 7 igrejas da Ásia. Olha o que é que Deus fala para João. E João escrevendo diz: e eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aí agora ele vai dizer, Jesus agora falando vai dizer: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, oh glória. Diz o Senhor que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso estava dizendo para João: ei João, eu sou o que sou, eu sou o que há de vir, João. Eu sou o primeiro, João, eu sou o último, João, eu sou o Todo-Poderoso, João. Ei João, todo olho verá, João, e todos glorificarão, e todos o adorarão, aleluia, porque Jesus ele é digno de clamor, Jesus ele é digno de aleluia, Jesus ele é digno de adoração, ele é digno de ser adorado. Ele diz: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, além de mim não há outro Deus, João. E ele diz na sua palavra: ainda antes que João existisse, eu sou, aleluia. O ribi está acabando, rabadarabada, eu sobra. Deus ele está dizendo que ele vai voltar. Ele há de voltar, o Todo-Poderoso está voltando. Ele está voltando, ele está voltando, ele está voltando. Para buscar uma igreja lavada e remida com o sangue do Cordeiro. E no versículo 17 e 18, para encerrar, João diz: e quando eu vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Quando João ele tem a revelação, igreja e ouvinte da palavra, a Bíblia diz que João ele cai sobre os pés como morto. Mas Jesus, botando as suas mãos sobre João, disse: não temas, eu sou o primeiro da camando rabadaga sobre quem me devassia, eu sou o último, João. Esse Jesus, igreja e ouvinte, ele é o primeiro e o último. E ele está dizendo nesta manhã: não temas. Aquela morte lá na cruz foi por mim e por você. Ele está dizendo para você que é chamado, que tem um ministério: não temas. Eu sou contigo, João, não temas, João, sou o primeiro e o último. E ele diz para João no versículo 18: e o que vive foi morto, mas eis aqui estou vivo. O meio teu Deus, ele não está morto, ele está vivo. Ele está vivo. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele foi no inferno
pegou a chave do inferno e da morte e pisou na cabeça de Satanás. E a vitória é do povo de Deus. E a vitória é da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Pode se levantar, Satanás. Pode se levantar, capeta e seus anjos. Mas as portas do inferno não prevalecerão. Porque o guarda de Israel, ele não dorme. O guarda de Israel, ele cuida de mim e de você. Ele cuida da igreja. Ele é o rei da igreja. Ele é o rei da igreja. E ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Eu e você não serve um Deus morto, não. É um Deus vivo. É um Deus que tem vida. O meu Deus está vivo. Ele não está morto. Ele está vivo. 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 E ele diz: e eu estou vivo para todo sempre. Amém. E ele diz: e tenho a chave da morte e do inferno. Foi isso que Deus falou para João. Eu estou vivo, João. Eu não sou um Deus morto, João, eu sou um Deus vivo. E esse Deus vivo, presbítero Altino, igreja e você que está me ouvindo, ele fez uma promessa. Que promessa foi essa, irmão Marco? Foi a promessa de morar no paraíso com ele. Foi a promessa de morar no paraíso com ele. E ele disse lá no Apocalipse capítulo 21, e não haverá choro, e não haverá morte, mas só haverá santo. O Deus que está vivo, ele será glorificado. Cantora, irmão Moisés, como santo. E todo olho verá e todos adorarão, dizendo: santo, 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 santo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré. Ele está vivo! Nós servimos um Deus que tem boca e fala. Nós servimos um Deus que tem olho e vê. Nós servimos um Deus que João falou que o seu reino não teria fim. O reinado de Deus não tem fim, irmão Kennedy. O reinado de Deus não tem fim, irmão Moisés. Igreja do Senhor, o reinado de Deus, ele não tem fim. Porque ele reinará para todo sempre. E todos saberão que ele é o Todo-Poderoso. Eu sinto Jesus aqui nesta manhã, presbítero Altino. Eu não sei se eu corro, se eu pulo, se eu grito, mas a glória está envolvendo este lugar. Andaia sobre a... Que não sabe lá do outro lado. Estou dizendo que maluco é esse, que doido é esse. Eu sou doido por Cristo. Eu sou amado por Cristo. Eu sou apaixonado por Cristo. Porque ele está vivo e ele é merecedor de toda honra e toda glória. Ele manda no céu, ele manda na terra, e ele manda no inferno. Ele manda em mim, ele manda em você, e ele manda até no diabo. Porque ele é rei. Ele é rei.
e o seu reinado não terá fim, e ele reinará para todo sempre. E naquele grande dia, ele vai dizer para mim, para você: entrai, bendito de meu Pai. Entrai, bendito de meu Pai. É chegado a hora que o Filho do Homem não saberá o dia e nem a hora que virá. O Jesus Cristo de Nazaré, o Todo-Poderoso que era e ainda é, ele vai vir. E falta pouco, viu, para ele voltar. E eu digo mais, que Deus ele está me direcionando. Quem for sujo se suje mais, e quem for santo se santifique mais, porque o nosso Jesus ele é santo. Ele é santo. E ele diz na sua palavra: seja santo como eu sou santo. E você aí que está afastado do evangelho, e você aí que não é evangélico, Jesus está voltando e ele quer te salvar. E ele não veio para condenar, mas sim para salvar os pecadores, os perdidos e os doentes de espírito e alma. Se nessa manhã Deus falou com você, escreve aí uma mensagem: eu quero aceitar Jesus. Eu quero servir a Jesus. Escreve aí: eu quero aceitar Jesus. E nós estaremos orando pela tua vida. E nós estaremos orando por você. Amém? Foi até aqui que o Espírito Santo me direcionou.